Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, nós iremos falar sobre dois temas, tá? É um combo aqui, são duas aulas em uma. Vamos falar sobre objetos de aprendizagem e também sobre recursos educacionais abertos. Eu falo que são duas aulas, mas são dois temas, né, que estão aí interconectados. Então, acho que dá para trabalhar os dois de uma maneira muito tranquila. Vamos lá? Hoje eu trago uma citação aqui do Paulo Freire, mais um do Paulo Freire, gosto bastante, né? Que ele fala o seguinte: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, vai muito na linha também das metodologias ativas, né? De que ensinar não é você simplesmente pegar um recipiente vazio, né? Um aluno vazio, imaginar que o aluno é um recipiente vazio e colocar conteúdos dentro. Mas é possibilitar, né? Dar possibilidades para que ele crie, para que ele produza e para que ele construa o seu conhecimento. E aí, nessa linha, os objetos de aprendizagem e, por consequência, os recursos educacionais abertos, eles propõem isso, tá? Eles propõem que o aluno, que o professor, eles possam construir conhecimento de várias formas, e aí a gente vai ver, né, algumas dessas formas na aula de hoje. Bom, conceituando então o que são os objetos de aprendizagem. Bem, esses autores aqui, eles trazem uma definição que eu acredito que seja bem completa, né, e bem interessante para a nossa aula. Eles falam o seguinte: o objeto de aprendizagem pode ser conceituado como uma unidade educativa com um objetivo de aprendizagem associado a um tipo concreto de conteúdo, né? Então, vamos trabalhar esse conceito por partes para a gente entender. Primeiro, é importante destacar que o objeto de aprendizagem é uma unidade. Por exemplo, não é um curso completo, mas seria uma unidade daquele curso, né? Um componente daquele curso. E que estaria associado a um conteúdo concreto. Então, você trabalha no objeto de aprendizagem um conteúdo específico. Eu quero falar, por exemplo, sobre linguagem de programação. Né? Então, você não vai falar sobre toda a linguagem de programação. Você vai escolher um conteúdo dentro de linguagem de programação e vai trazer, então, esse conteúdo através de uma unidade, de um objeto de aprendizagem. Então, voltando aqui para o conceito, né, um tipo de concreto conteúdo e atividades para sua realização, caracterizado por ser digital, independente e acessível através de metadados. Então, ele é digital, ou seja, ele está no meio digital, né, através você vai utilizar a internet, vai utilizar computador para acessar. Ele é independente, ele não depende de outros recursos. Né? Então, por exemplo, é uma aula. Uma aula que ela está, um vídeo, né, uma videoaula que ela está totalmente do início, meio e fim dentro daquele vídeo. Ela não depende de um conteúdo prévio. E é acessível através de metadados. Metadados são as informações que você vai colocar sobre aquele objeto que vai permitir que ele seja acessível a outros usuários, né? Nome, características daquele objeto de aprendizagem. E aí, com a finalidade de serem reutilizados em diferentes contextos e plataformas. Então, você vai poder reutilizar esse objeto de aprendizagem em outras disciplinas, em outras plataformas, em outros sistemas, né, independentes daquele contexto que foi utilizado inicialmente. Então, o objeto de aprendizagem ele é isso, ele é uma unidade educativa em formato digital que pode ser compartilhada e que contém dentro dela todos os recursos necessários, ou seja, não depende de outros recursos para instruir, para trazer alguma instrução sobre um determinado conteúdo. Espero que tenha ficado claro esse conceito, mas a gente vai trabalhar as características na sequência dessa aula e vai afunilar, vai entender um pouquinho melhor o que são então os objetos de aprendizagem. Bom, Aguiar e Flores, eles explicam que o objeto de aprendizagem apresenta-se como uma vantajosa ferramenta de aprendizagem e instrução, a qual pode ser utilizada para o ensino de diversos conteúdos e revisão de conceitos. Então, é interessante porque o objeto de aprendizagem você pode, por exemplo, estar ministrando um curso, uma disciplina, e você pode estar fazendo uso de objetos de aprendizagem dentro daquele curso, daquela disciplina. Então, acaba sendo uma ferramenta muito vantajosa, porque você pode tanto apresentar novos conceitos, como revisar os conceitos que você trabalhou naquele curso, naquela disciplina. E aí os OAs eles podem ser criados, né, sobre diferentes tipos de mídia. Então, um OA não é necessariamente um vídeo ou um texto, ele pode ser criado em vários tipos de mídia. Você pode ter texto, pode ter imagem, pode ter áudios, pode ter vídeos, né? Pode ser simples, né? Pode ser um OA só para dar uma pequena instrução, ou pode ser mais complexo, né? Sendo sua utilização vinculada aos objetivos que se pretende alcançar na aula ou orientação. Então, você vai utilizar de acordo com os objetivos, né? Se você for dar uma aula de lógica de programação, você vai utilizar um OA que faça referência a algum aquele conteúdo, né? Então tem que estar vinculado àqueles objetivos da sua aula ou orientação. Os OAs eles podem, por exemplo, serem utilizados para facilitar o entendimento de assuntos mais complexos de determinada matéria ou conteúdo. Então, você está ministrando um conteúdo, uma disciplina, às vezes tem um assunto que é mais complexo, você pode fazer a adição
né, de um objeto de aprendizagem, então, para tornar aquele conteúdo mais, o aprendizado daquele conteúdo mais efetivo. Composição, vamos lá. Um objeto de aprendizagem deve ser estruturado e dividido em três partes bem definidas. Então, o objeto de aprendizagem, para ele ser completo, né, para ele ser o ideal, digamos assim, ele tem essas três partes, né, que a gente vai falar agora, que são a primeira, os objetivos. Você tem que ter um objetivo com aquele objeto de aprendizagem. Ele tem que ter o conteúdo, né? Então ele tem que trazer alguma informação, trazer algum conhecimento, trazer algum conteúdo. E ele tem que ter prática e feedback. Então, por exemplo, se eu fizer uma videoaula, né, ela não é por si só um objeto de aprendizagem neste conceito, se ela não tiver, por exemplo, prática e feedback. O que seria isso, né? Vou dar o exemplo da videoaula. Você está gravando uma videoaula e em determinado momento você pausa aquele vídeo, né? Você pede para o aluno pausar aquele vídeo, faz uma pergunta, e aí o estudante ele precisa pensar a respeito daquela pergunta, por exemplo. E aí na sequência do vídeo, né, você diz, ó, agora dá o play novamente no vídeo e aí eu vou explicar, então, a resposta, vou explicar o porquê que a pergunta tem essa resposta. Então, você está trabalhando tanto prática, né? Você está dando a opção do estudante praticar aquele conteúdo que está sendo ministrado, como também dando feedback na sequência. Então, você transforma aquele vídeo num vídeo mais apropriado para se tornar um objeto de aprendizagem. E aí, os OAs, eles reúnem também algumas características, né? Vamos citar aqui cada uma delas. A reusabilidade é uma característica que permite que esse OA possa ser reutilizado em outros contextos, em outros cenários. A adaptabilidade é a possibilidade daquele OA atender a diversos formatos. Por exemplo, você está assistindo esse vídeo, de repente você está assistindo no computador, né? Mas se você também poderia assistir no smartphone, poderia assistir no tablet, ou seja, esse é um recurso que ele é adaptável a vários contextos. A granularidade estaria relacionada ao tamanho do objeto de aprendizagem. Então, quanto maior o tamanho, maior a granularidade, né, mais complexo é aquele objeto de aprendizagem. Quanto menor o tamanho, menor a granularidade, menos complexidade vai ter aquele objeto de aprendizagem. A acessibilidade estaria relacionada à possibilidade daquele OA ser acessível para para vários tipos de pessoas, independente da sua necessidade específica. Por exemplo, uma pessoa que é cega, uma pessoa que tem surdez. Então, aquele recurso estaria com recursos de acessibilidade, né? Estaria acessível a esse público. A durabilidade estaria relacionada àquele objeto de aprendizagem ser durável no tempo. Por exemplo, se eu estivesse falando aqui numa aula sobre uma tecnologia defasada, provavelmente aquele OA já estaria sem necessidade de utilização. Vou falar aqui, fazer uma aula sobre dispositivos de armazenamento e vou incluir o disquete. O disquete a gente sabe que é um dispositivo de armazenamento que não é mais utilizado. Talvez alguém até foi pesquisar disquete, né? O que é isso? Talvez até alguém entrou na internet para pesquisar o que é disquete. Enfim, se eu fizesse uma aula hoje sobre disquete, esse objeto de aprendizagem estaria obsoleto, porque a tecnologia que eu estou falando está obsoleta. Então, a durabilidade tem a ver com você falar sobre coisas que vão durar, né, vão perpetuar por mais tempo. A interoperabilidade tem a ver com a possibilidade daquele objeto de aprendizagem ser utilizado em várias plataformas, em vários sistemas diferentes. Por exemplo, se eu fizer um arquivo em texto e eu salvar ele como docx, talvez eu só consiga acessar se eu tiver o Word da Microsoft. Mas se eu fizer ele num formato livre, né, num formato livre, por exemplo, como PDF, né, distribuído através de PDF, ele vai ser acessível para um público maior, porque o PDF já é um sistema que você pode acessar com aplicativos de código aberto, aplicativos gratuitos. Então, a interoperabilidade tem a ver com a possibilidade de você utilizar aquele recurso em vários ambientes, em vários sistemas diferentes. E os metadados têm a ver com as informações que vocês alimentam acerca daquele objeto de aprendizagem que poderão servir para sistemas de buscas, como o próprio Google, por exemplo. Então, se eu colocar informações sobre aquele objeto de aprendizagem, palavras-chave, né, detalhes sobre aquele objeto de aprendizagem, se eu colocar no Google, na pesquisa do Google, em outras ferramentas de busca, eu posso encontrar com mais facilidade aquele objeto de aprendizagem. Então, essas são aí as principais características, né, que tornam um objeto de aprendizagem um objeto de aprendizagem. E aí, gente, eu trago aqui algumas possibilidades de ferramentas que a gente pode utilizar para criar os nossos objetos de aprendizagem. E aqui, gente, existe uma infinidade de ferramentas, tá? Eu não tenho como relacionar todas. Eu trago aqui as que eu conheço, que eu já trabalhei, as que eu gosto,
que eu acho que são bem interessantes para vocês e gratuitas, tá? Então são ferramentas que vocês podem utilizar gratuitamente. Bom, e aí fazendo aqui a classificação dessas ferramentas por tipo, tá? Para textos, eu posso citar aqui para vocês a ferramenta da Google, o Google Docs, ou traduzido Google Documentos, que é uma ferramenta livre e que livre não, gratuita, né? Perdão, e que vocês podem utilizar para fazer trabalho colaborativo, né? Bem bacana. Você tem também o Word Online. Eu falo do Word Online porque, salvo engano, o Word Online está disponível gratuitamente, tá? Então, geralmente você precisa fazer a aquisição do software para utilizar ele no desktop, mas online está disponível de forma gratuita. E o LibreOffice, que você pode instalar aí gratuitamente também no seu computador. Esse daqui, de fato, é livre, né? Então, o LibreOffice é um software livre, você pode instalar aí no seu computador gratuitamente. Essas são as ferramentas que eu recomendo para textos. Para ilustrações, e aí eu falar aqui da primeira, para mim, a campeã, é o Canva, tá? O Canva ele tem uma versão gratuita, versão Edu, né, para profissionais de educação, estudantes, e tem a versão Pro, então, mesmo na versão gratuita do Canva, você consegue fazer muita coisa, então recomendo muito a criação. E eu faço destaque para ilustrações, mas no Canva também é possível criar vídeos e até recursos interativos, tá? E áudio também, né? Apesar que o foco dele é imagem, mas ele também tem lá algumas opções de áudio. Então, o Canva, para mim, é uma das ferramentas mais interessantes, né? Não me risquei aqui para assumir, não, tá, gente? Foi para dar o destaque. Então, o Canva, para mim, é uma das ferramentas mais interessantes que tem para criação, tanto de ilustrações quanto de outros tipos de mídia. Não vale muito a pena, se você não testou ainda, testar o Canva. Para ilustrações, eu faço destaque também para outras ferramentas aqui, como o GIMP e o Inkscape, que são ferramentas para criação tanto de recursos, ilustrações tanto vetoriais, é, no caso do GIMP, né, ele é uma ferramenta para criação, para edição, melhor dizendo, né, de imagens, você por exemplo, fotografias, e no caso do Inkscape, para criação de ilustrações vetoriais, né, imagens que você pode editar posteriormente. Então, eu faço destaque para essas duas porque são ferramentas livres, gratuitas, tá? Existem muitas outras, principalmente na área de edição de imagens, mas são ferramentas, as mais conhecidas são pagas, então aqui eu estou fazendo destaque para ferramentas exclusivamente gratuitas, tá bom? No caso de vídeos, eu faço destaque aqui para o Loom, que permite a gravação de tela, então é uma ferramenta bem versátil, né? E tem ela tem uma versão gratuita e uma versão paga, mas na versão gratuita também você consegue fazer algumas coisas. O OBS Studio já é um software gratuito, totalmente gratuito, você pode utilizar para edição de vídeo, gravação de vídeo, então é muito bacana. Só que esse daqui ele não é online, diferente do Loom, o Loom é online, o OBS Studio você precisa instalar o aplicativo no computador, e é um aplicativo que da última vez que eu testei era um pouco pesado, tá? Então talvez você precise de uma máquina um pouquinho mais robusta para testar o OBS Studio. E o CapCut tem sido muito utilizado para fazer edição de imagem, né, corte de imagem, principalmente para smartphone. A pessoa grava um vídeo, vai, faz um corte, uma edição. Então vale muito a pena testar também o CapCut. Para áudios, tá? A gente tem aqui uma ferramenta que eu destaco, que é o Spotify para criadores, tá? Antigamente esse Spotify para criadores era chamado de Anchor, mudou de nome recente, acho que tem um tempo já que mudou de nome, né? Basicamente ele cria, como o próprio nome já diz, ele é um Spotify para criadores, ele cria podcast. Você pode gravar áudios e publicar direto no Spotify, então também é uma ferramenta gratuita, tá? Eu já fiz testes de podcast com ele bem bacana. Então vale a pena testar quem gosta, quem quer trabalhar com essa área. Acho que é muito interessante. E essas outras duas aqui eu destaco são ferramentas online para edição de áudios, né? Você pode fazer corte, pode fazer junção de áudios. Então são ferramentas gratuitas também disponíveis, né, na web. Para recursos interativos, né? Recursos interativos aqui eu faço o destaque, são aqueles recursos, por exemplo, que você pode, à medida que o estudante vai avançando naquele recurso, ele vai interagindo com aquele recurso, ele não fica só como uma videoaula que ele assiste, mas ele pode interagir com aquele recurso. Então, existem diversas opções também de recursos interativos atualmente, e aí eu faço o destaque daquelas que eu utilizo e eu conheço, que eu gosto bastante, que a primeira delas, para mim, a melhor, é o H5P. Eu falo que é a melhor e que pese muita gente não tenha nem noção do que é o H5P, porque ele é exclusivo, né, para plataformas de ambientes virtuais de aprendizagem. Então, quando a gente trabalha com H5P, possivelmente você vai ter que ter uma plataforma de ambiente virtual de aprendizagem para utilizar o H5P. Ele não funciona sozinho, né? Então, eu utilizo muito o Moodle para fazer meus recursos interativos com H5P. E aí, dentro do Moodle, eu consigo adicionar várias coisas, como vídeos interativos, como jogos, né, livros interativos. Então, vale muito a pena para quem tem a opção de utilizar, né, um ambiente virtual de aprendizagem robusto como o Moodle, fazer uso aí do H5P.
Se você não tem essa opção do Moodle, não fique triste, não fique preocupado. Existem outras opções também de recursos interativos, como por exemplo o Edpuzzle, que ele tem uma funcionalidade bem bacana, que também tem no H5P, que é a criação de vídeos interativos. E aqui só tem algumas limitações. No caso do Edpuzzle, você tem aqui um limite de 20 vídeos gratuitos, tá? A partir de 20 vídeos, aí tem que adquirir uma conta, né? Fazer um cadastro lá, fazer um plano pago. O Google Forms, muita gente também até se surpreende quando eu falo do Google Forms como recurso interativo, mas o Google Forms não é só uma ferramenta de pesquisa, né? Muita gente utiliza às vezes para fazer algum questionário, fazer alguma pesquisa, mas o Google Forms pode ser utilizado para uma ferramenta interativa, né? Bem bacana. Aí você pode utilizar lá recursos dele para voltar, né, para o estudante, por exemplo, responder uma questão e se ele errar, ele tem um feedback, ele retornar para uma explicação. Então você consegue fazer toda essa navegação dentro do Google Forms e tornar ele um recurso interativo. Eu acho bem bacana. Nós temos também o Geniali, que permite apresentações interativas, inclusive games. O Kahoot, muita gente conhece o Kahoot, né? Voltado aí para games também. E o WordAll, que também são, completa aqui esse trio de recursos interativos. Essas ferramentas, essas três últimas aqui, eu faço destaque que elas não são totalmente gratuitas, tá? Elas têm possibilidade de recursos gratuitos, mas também oferecem planos pagos para ampliar aí as possibilidades. Mas eu acredito que como teste, como ferramenta de experimentação, vale muito a pena vocês testarem, experimentarem elas, tá? E aí eu trago um exemplo aqui de um recurso educacional aberto, que foi produzido aqui pela Fiocruz, tá? Está disponível nesse link, se vocês quiserem testar e acessar. É um recurso que fala sobre a vacinação da febre amarela. E aí ele traz tanto a parte de conteúdo, como traz a parte de prática e feedback, né? Um objeto educacional completo que vocês podem acessar aí para testar e ver como é que funciona. Bom, gente, falando agora sobre recursos educacionais abertos, tá? A gente já falou aí sobre o que é um objeto de aprendizagem, agora a gente vai entender então o que é o recurso educacional aberto e o que é que ele tem a ver com objetos de aprendizagem. E aí eu faço algumas questões, né? Trago alguns questionamentos. Bom, será que eu posso utilizar qualquer material que esteja disponível na internet? Será que se eu botar lá na pesquisa do Google, né? Eu quero aí um objeto de aprendizagem que fale sobre lógica de programação. Aí, se eu achar esse objeto de aprendizagem na internet, eu posso reutilizar ele nas minhas aulas? Se eu só citar a fonte, é suficiente ou preciso ter autorização do autor? O que são, então, recursos educacionais abertos? E aí, esses são alguns questionamentos que a gente vai tentar responder a partir de agora, né, falando especificamente sobre recursos educacionais abertos. Bom, e aí respondendo as primeiras perguntas, né? Não é porque uma imagem, áudio ou vídeo estão na internet que eles podem ser simplesmente copiados e utilizados. Se não existir qualquer atribuição informando dos direitos de uso, então quer dizer que aquele material está protegido por direitos autorais. Aqui é a regra, tá, gente? Então, se eu não tiver lá nada dizendo que eu posso reutilizar, então a regra é que aquele recurso não pode ser utilizado, que ele está protegido por direitos autorais. E sua utilização só pode ser feita caso seja expressamente autorizada pelo autor. Então, muito cuidado, né? Utilizar, às vezes você vai montar um curso, aí achou um material interessante, aí vai lá e copia aquele material para o teu curso, né? Sem saber se aquele material está disponível, né? Pode ser reutilizado, pode ser, o autor possibilitou que ele fosse reutilizado. Então, se tiver o código, né? A gente vai ver aqui como é que funciona, o código de autorização, ou seja, ele dá lá a liberdade da pessoa reutilizar, beleza, você pode reutilizar. Se não tiver, você só pode reutilizar se tiver aí a autorização do autor. É claro que eu estou falando aqui, gente, de material completo. De repente você pegou um curso completo de uma pessoa lá falando sobre determinado assunto, aí quer colocar isso como material da tua aula, do teu curso. Né? Você não pode fazer isso, mas é claro que você pode citar trechos daquele material referenciando, tá? Então, você achou um artigo que fala sobre um assunto interessante, e aí você quer citar um trecho daquele artigo, isso é possível, tá? Você citando a fonte. Agora, o material completo, sem autorização, né, para outros fins, sem autorização do autor, isso não pode. E a Isanete, ele alerta ainda que na elaboração dos materiais didáticos, nós precisamos estar atentos à questão dos direitos autorais. Né? Quando acrescentamos em nossos materiais trechos de textos, fotos, músicas, trabalhos de outros autores, nós devemos certificar de que aquelas obras não estão protegidas intelectualmente. Então, como eu falei, eu não posso pegar uma obra de um autor
e colocar como parte do meu curso sem saber se aquela obra não está protegida, né, por direitos autorais. E a regra na internet é, se não tem liberdade de reutilizar, é porque está protegido. E aí surgem, então, os recursos educacionais abertos, né? Os recursos educacionais abertos, eles podem ser definidos como materiais educacionais digitais ofertados de forma livre e aberta para qualquer um que deseje utilizar para o ensino, aprendizagem e pesquisa. Então, basicamente, é você pegar um material, pegar um recurso, pegar um objeto de aprendizagem e dizer, ó, esse objeto de aprendizagem aqui que eu criei, se você quiser, você pode reutilizar. E aí eu torno aquele objeto de aprendizagem um recurso educacional aberto, ou seja, qualquer pessoa pode reutilizar aquele material. Este tema apareceu pela primeira vez em uma conferência da Unesco em 2002, tá? Então foi numa conferência da Unesco que surgiu o conceito do que são recursos educacionais abertos. E aí a própria Unesco ela trouxe o conceito, né, do que seria. São materiais de ensino, aprendizagem e investigação em qualquer suporte ou mídia, digital ou não, que estão sob domínio público ou são disponibilizados com uma licença aberta, que permite acesso, uso, adaptação, redistribuição gratuita por terceiros sem restrição ou com poucas restrições. Então, é um recurso que o autor que criou aquele recurso, ou ele disponibiliza em domínio público, né, e aí qualquer pessoa pode fazer uso dele, modificar, reutilizar, enfim, ou então ele disponibilizou sobre uma licença aberta e que diz quais são as condições dessa licença aberta, se o autor pode copiar, se ele pode redistribuir, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas condições mais à frente. Ainda segundo esses autores, os REAs eles abrangem os conteúdos de aprendizagem, ou seja, podem ser cursos, módulos de conteúdos, objetos de aprendizagem, entre outros. Né? Eles incluem também ferramentas para apoiar o desenvolvimento, uso, reuso, busca e organização desses conteúdos, bem como o sistema de gerenciamento de aprendizagem e ferramentas de autoria, né? Como se eu disponibilizasse aqueles recursos em uma plataforma e permitisse que as pessoas copiassem e reutilizassem. E aí, quando a gente fala em REA, gente, a gente tem que falar aqui dos 5 R's. Quais são os 5 R's dos REAs, né? Os recursos educacionais abertos. São as 5 características que fazem que um REA seja um REA. Né? Quais são elas? Primeiro, a de reter. Né? Seria o direito de fazer e possuir cópias daquele recurso. Ou seja, eu posso fazer aquele recurso e eu posso possuir cópias, eu posso guardar aquele recurso comigo. O outro seria o direito de reutilizar, né? Seria o direito de usar aquele conteúdo de formas variadas, ou seja, eu tenho aquele recurso não só para mim, mas eu posso reutilizar ele em outros contextos, em outros cenários. O terceiro seria o de rever, né? Seria, por exemplo, eu pegar aquele conteúdo e dizer, mas eu gostaria de modificar isso, gostaria de alterar isso, e eu poder fazer isso, né? Poder ajustar, poder modificar ou alterar aquele conteúdo. Quarto seria de remixar, né? Seria o direito de combinar o conteúdo original adaptado com outros conteúdos, né? Também abertos e criar um novo conteúdo, ou seja, eu combinar, né? Fazer aí a combinação, de repente eu fiz um texto, fiz uma imagem, eu adiciono um vídeo, adiciono um áudio, e eu combino com outros recursos e crio um novo recurso. E por fim, mas não menos importante, talvez o mais importante, seria o direito de redistribuir, ou seja, o direito de compartilhar cópias daquele conteúdo original, ou revisado ou remixado. Então, eu não só tenho o direito de ficar com ele e reutilizá-lo, mas também de modificá-lo e redistribuir com aquelas modificações. Então, seriam aí os 5 R's que caracterizam os recursos educacionais abertos. E aí não poderia falar de recursos educacionais abertos sem falar do tipo de licença que me autoriza, né, a utilizar esses recursos, que é a licença Creative Commons. Então, Creative Commons, né, ela significa alguns direitos reservados. É uma licença criada para fazer o contraponto ao copyright, né, que seria todos os direitos reservados, e que visa facilitar alguns usos na internet, de forma que o próprio autor do conteúdo possa decidir que direitos são e não serão liberados. Então, eu criei aquele conteúdo, eu quero permitir que as pessoas reutilizem aquele conteúdo, eu posso fazer uso de um tipo de licença chamada Creative Commons e dizer como as pessoas que vão reutilizar aquele conteúdo, elas vão reutilizar. Então, de forma a simplificar o processo, a licença é apresentada no formato simplificado e de fácil entendimento por leigos. Né? Então, para eu saber que tipo de licença eu quero, né, se eu quero, por exemplo, só permitir, né, voltando para aqueles R's lá dos REAs, se eu quero só permitir que ele tenha aquela cópia, aí eu vou dizer qual é o tipo de atribuição. Eu quero permitir que ele utilize, ele né, reutilize, redistribua, mas que ele não faça modificações naquele conteúdo.
né? Então eu vou fazer um tipo de atribuição, ou seja, eu vou indicar, já que eu sou o criador daquele conteúdo, qual é o tipo de uso que os terceiros, né, outras pessoas podem fazer. E aí, para fazer isso, eu posso utilizar aqui através do site Creative Commons, né, selecionar as opções que eu quero e criar um tipo específico de símbolo que vai permitir, né, que eu vou adicionar no material e as pessoas que forem acessar o material vão saber, né, o que é que eu estou permitindo e o que é que eu não estou permitindo naquele recurso. Então, vale muito a pena acessar aqui o site Creative Commons e brincar aí, né, fazer os testes aí das licenças que você quer para o seu conteúdo. E aí, se vocês quiserem acessar recursos educacionais abertos, tá, gente? Tem muitas opções na internet. Eu faço destaque aqui de algumas plataformas que vocês podem acessar e conferir. E faço convite, se vocês conhecerem outras plataformas interessantes que não citei aqui, né, vocês colocarem nos comentários para compartilhar com a gente, tá bom? Então, nós temos aqui a plataforma da minha instituição aqui, né, da instituição que eu trabalho, que é o Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Ela chama-se Plataforma Releia, que é o repositório de leituras abertos. Lá tem muito conteúdo, né, que pode ser reutilizado aí por qualquer pessoa. A nível Brasil, né, a nível nacional, eu destaco aqui duas plataformas muito interessantes. Uma é da MacRed no Mac, né, que possui diversos objetos de aprendizagem, recursos educacionais abertos, principalmente voltados para a educação básica, tá? E aqui nós temos a EduCaps, né, que também é uma plataforma aqui da CAPES, né, que é um órgão aí de governo, em que apresenta diversos tipos de recursos e aqui um público mais aberto, né, e tem muitos tipos de recursos, desde e-book, vídeos, materiais interativos, tem muita coisa aqui na EduCaps que pode ser utilizada, recomendo bastante aí para pesquisadores e professores, tá? E também temos aqui a Casa das Ciências, né, a Fundação Belmiro de Azevedo, que oferece também uma plataforma de recursos educativos. Então, vocês podem acessar aí nesse link todas essas quatro plataformas e verificarem aí, né, os objetos de aprendizagem e recursos educacionais abertos que estão disponíveis. Finalizando essa aula, gente, vou deixar aqui um material de apoio, tá? Os slides dessa aula. Um vídeo sobre o que são recursos educacionais abertos. Então, não sei se minha apresentação ficou muito clara, mas eu acredito que esse vídeo aqui vai tirar todas as dúvidas. É um vídeo animado, bem bacana, de 5 minutinhos só, tá? Não ficou tão grande como essa aula. Então, vale a pena vocês assistirem, conferirem aí de uma forma mais objetiva, uma forma mais bacana, né? O conceito do que são os recursos educacionais abertos. E também deixo dois e-books, né? E-books gratuitos, tá? Sempre gosto de deixar material gratuito. Um falando sobre o que são objetos de aprendizagem, teoria e prática, e o outro falando sobre o que são recursos educacionais abertos, né, práticas colaborativas e políticas públicas. Ambos materiais que eu também utilizei como referência aqui nessa aula de hoje. Então, aí as referências dessa aula, espero que tenham gostado. Meu muito obrigado mais uma vez por ficarem comigo até o final desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.